Como ocorre a obsessão espiritual? Você já se sentiu pensamentos negativos persistentes, um desânimo sem explicação, ou ouviu falar sobre obsessão espiritual? Mas afinal, o que é isso segundo o Espiritismo? Neste vídeo, vamos entender como a doutrina espírita explica a obsessão espiritual e como ela acontece e quais são os caminhos para superá-la. No Espiritismo, a obsessão espiritual é definida como a influência persistente de um espírito sobre uma pessoa encarnada. Diferente do que muitos imaginam, não se trata necessariamente de uma possessão. Segundo a visão espírita, esse processo ocorre de forma gradual, através de sintomas mentais, emocional, entre duas consequências, ou seja, pensamentos, sentimentos e comportamentos semelhantes criariam uma conexão que facilitaria essa influência. Mas como começa a obsessão? Segundo o Espiritismo, a obsessão pode ter várias origens. Uma delas seria a existência de um conflito não resolvido entre os espíritos e os encarnados. Também pode surgir quando um espírito permanece preso a sentimentos de mágoa, vingança ou apego. Mas a doutrina sempre nos ensina que a influência espiritual depende também da sintonia do encarnado, da pessoa que está aqui. Quanto mais alimentamos pensamentos de revolta, ódio, pessimismo ou comportamentos destrutivos ou viciosos, maior seria a afinidade com espíritos que vivem em estados semelhantes. Os espíritos se atraem por seres que possuem o mesmo tipo de vibração, o mesmo tipo de pensamento. E tudo que a gente pensa, a gente vibra. Se estamos numa sintonia, pensamentos positivos, sintonizamos com espíritos que também estão nessa sintonia elevada. E pensamentos negativos, com espíritos que também estão com essa mesma sintonia negativa, essa vibração. Geralmente, conforme Kardec diz, existem três formas principais da obsessão, que são os 3 graus de obsessão que são divididos. A obsessão simples, a fascinação e a subjugação. A obsessão simples. No primeiro grau, chamado obsessão simples, a influência acontece principalmente através dos pensamentos. A pessoa percebe ideias insistentes ou perturbadoras, mas mantém sua capacidade de julgamento. O espírito influencia os pensamentos da pessoa e a pessoa ainda percebe que algo está errado e mantém o seu discernimento. O segundo grau, na fascinação, agora, a influência torna-se mais profunda. A pessoa passa a acreditar cegamente em ideias e tem dificuldade em aceitar opiniões diferentes ou perceber possíveis erros. A influência torna-se mais profunda. A pessoa passa a aceitar determinadas ideias sem questioná-las. Tem dificuldade em reconhecer conselhos ou críticas construtivas. E já a subjugação, que seria o estado mais profundo, é considerado o estágio mais intenso mesmo. E segundo a literatura, a influência pode afetar significativamente a vontade da pessoa, levando-a a agir de maneiras que normalmente não escolheria. Considerada a forma mais intensa, a influência afetaria significativamente a vontade e o comportamento do indivíduo. Pode manifestar-se por impulsos difíceis de se controlar. E justamente a obsessão surge por vários motivos, como isso influencia, qual é a influência que faz ela começar, Podem ser por antigas desavenças entre espíritos e pessoas, então de vidas anteriores houve algum conflito, ou eram inimigos e nessa vida a pessoa se encarna e o espírito desencarnado acaba assediando aquela pessoa, para tentar se vingar. Desejo de vingança por parte do espírito, apego afetivo excessivo após a morte, que isso também acontece, sintonia mental e emocional criada por hábitos e pensamentos semelhantes, principalmente a parte do apego afetivo, que muitas pessoas perdem seus parentes e ficam toda hora pensando neles, fica criando literalmente uma obsessão por esses parentes. Por exemplo, a pessoa perde o tio e fica toda hora pensando no tio, não para de pensar nele todo segundo, toda hora, e não pensa em coisas positivas, pensa em coisas negativas, querendo que ele venha aqui, querendo que ele fique aqui com ela de volta. E isso, você vai enviando esses pensamentos, e essas formas, pensamentos vão chegando na pessoa que você está mentalizando, que justamente
a pessoa está desencarnada. E lá ele acaba ficando perturbado com esses pensamentos negativos que vão até ele, e muitas vezes ele acaba sendo trazido para cá de forma forçada por conta dos seus pensamentos, né? Acaba sendo arrastado e às vezes fica preso aqui com você. Então muitas vezes você está sentindo o que esse espírito que desencarnou está sentindo, as dores dele. Porque você é que está algemando ele a você mesmo. Tem esse tipo de obsessão e claro, tem do lado espiritual que obsidia realmente o encarnado que está aqui. E os sinais que os espíritas costumam associar à obsessão, né, é justamente, em alguns centros espíritas eles costumam mencionar que pensamentos negativos persistentes. Então, uma forma de a gente identificar a obsessão é quando a gente tem pensamentos negativos muito persistentes, irritação constante sem motivo aparente, sensação de esgotamento espiritual, dificuldade incomum para orar ou concentrar-se em atividades edificantes, ideias fixas que parecem fugir ao padrão habitual da pessoa. Algumas pessoas também relatam dores na cabeça constantes e também relatam pesos nos ombros, arrepios extremamente fortes ao redor do corpo, mas é claro, a gente precisa descartar o lado fisiológico da pessoa. Entretanto, no próprio movimento espírita, né, nós sempre falamos que é sério e costume, né, alertar que esses sinais não são prova de obsessão totalmente, né? Porque também podem ocorrer em situações normais da vida ou em transtornos psicológicos que acaba tendo em algum momento a pessoa, né? Ou também sensações, por exemplo, a pessoa tem uma dor de cabeça, mas realmente é algo fisiológico dela. Ela pode ter dores de cabeça, assim, ela tem alguma doença que desencadeia isso. Ou se não, por exemplo, começa a arrepiar, mas é porque está um dia frio. Então a gente tem que descartar todo o lado fisiológico para aí sim poder ser realmente o lado espiritual. E inicialmente a influência costuma ocorrer por meio de sugestões mentais. Então esses espíritos começam a enviar pensamentos para as pessoas, né? Pensamentos repetitivos, ideias negativas persistentes ou impulsos que a pessoa passa a alimentar sem perceber. A obsessão espiritual acontece quando um espírito passa a exercer influência persistente sobre uma pessoa encarnada. E essa influência não seria uma espécie de possessão, não seria, né, uma possessão no caso, automática, mas um processo gradual baseado na sintonia de pensamento, emoções e atitudes. Justamente a doutrina ensina que os espíritos se aproximam de pessoas com as quais possuem a mesma afinidade. Por isso, estados emocionais como ressentimento, ódio, revolta, apego excessivo ou vícios podem facilitar essa conexão com outros espíritos, né, que também tenham essas mesmas sensações. Lembrando que os espíritos nada mais são do que as pessoas, só que sem esse corpo físico. Então, se um viciado morre aqui, ele vai para o plano espiritual e ele continua sendo ele mesmo. Então ele continua tendo os vícios dele. E aí o que ele faz? Ele se gruda em outra pessoa que tem o mesmo vício dele, que tinha em carne, já que ele não pode se satisfazer, e usa a pessoa, a satisfação dela para poder satisfazer a sensação que ele tinha. E justamente, né, nutrir ressentimentos semelhantes e encontraria maior facilidade para influenciar essa pessoa, né? Então, quando a pessoa entra na mesma vibração que esse espírito, ele acaba conseguindo influenciar ainda com mais facilidade. Mas é claro, todos nós temos livre-arbítrio. E se nós entrarmos numa frequência melhor e se não deixarmos isso nos influenciar, consequentemente, nós conseguimos nos libertar dessa obsessão. Mas ela também, quanto a uma obsessão mais pesada, já é um processo mais longo para esse espírito poder, digamos assim, se desapegar dessa pessoa, né? Se desconectar dela, parar de ficar incomodando ela. A obsessão espiritual ou um problema psicológico, que a gente também tem que saber distinguir. Um ponto muito importante é que o espiritismo não considera toda dificuldade emocional como obsessão espiritual. Ansiedade, depressão, transtornos mentais e outras condições possuem explicações médicas e psicológicas reconhecidas pela ciência. Por isso, em muitos centros espíritas, sempre é orientado a busca de auxílio espiritual se encaminhe junto com acompanhamento médico e psicológico quando necessário. Então a gente não pode falar que tudo é lado espiritual. Muitas vezes é o próprio lado psicológico da pessoa. E agora,
Como acontece a desobsessão? Porque a gente entendeu como a obsessão acontece. Mas agora como a gente tira, né, esse espírito de ficar atormentando essa pessoa? Como é feita a desobsessão? Para o espiritismo, a desobsessão não consiste apenas em afastar um espírito, tá? Ela envolve a transformação interior da pessoa e o esclarecimento do espírito que a influencia. A desobsessão não é vista como afastar um espírito, só isso. Trata-se de um processo de reequilíbrio para ambos os envolvidos, o encarnado e o espírito obsessor. E geralmente envolve preces e vibrações para aquele espírito e para aquela pessoa, passes magnéticos, né? Então, fazer os passes, estudo do evangelho, que é sempre bom, tem um conhecimento por trás de tudo, orientação fraterna, então assistência, né? O centro dá assistência a essa pessoa, e reuniões mediúnicas específicas em centros espíritas, as chamadas reuniões de desobsessão. E o que acontece nessas reuniões de desobsessão? Médiuns procuram dialogar com os espíritos considerado obsessor, né? Buscando esclarecê-lo e ajudá-lo a abandonar os sentimentos de ódio, vingança ou apego. Seria a famosa doutrinação, né? Então você conversa com o espírito e tira essa ideia dele, né? Aos poucos você vai desconstruindo essa ideia dele, desse ódio, dessa raiva, para que ele se liberte disso e também possa se desenvolver e se melhorar, e não ficar preso ali, estagnado com aquela obsessão. E geralmente os recursos mais usados, né, para justamente ter um bom tratamento também é a oração, o evangelho no lar, que também é muito importante fazer, que auxilia a casa, os passes espirituais, estudo das obras espíritas e também de outras obras que iluminam a mente, a Bíblia e diversas outras obras espiritualistas ou qualquer outro tipo de obra que eleve a sintonia da pessoa, né? Eleve o pensamento dela para algo melhor. A prática da caridade, isso auxilia demais, porque lembre-se, o espírito obsessor ele vai estar te vendo, só que ele está invisível. Então ele sabe exatamente se você está mudando ou não. E a prática da caridade é justamente isso. É um auxílio ao próximo, e a caridade não se restringe só no lado financeiro, mas também do comportamento. Então, ouvir uma pessoa, às vezes ficar em silêncio e estar ao lado daquela pessoa, apoiar ela, um bom dia. Gestos simples, muitas vezes, também são gestos de caridade. E, claro, principalmente frequentar as reuniões de desobsessão realizadas, né, nos centros espíritas, para, se caso realmente for um obsessor, essas reuniões vão auxiliar a pessoa, né? E assim se propõe esse tratamento, né? E porque a desobsessão ela busca ajudar tanto o obsediado quanto o espírito obsessor. E geralmente o objetivo seria modificar a sintonia mental que permite a influência e promover o esclarecimento do espírito envolvido. Então, basicamente é isso. Obviamente esse é um tema muito mais longo, tá, gente? Mas trazendo aqui um resumo para vocês. Então, dica de leitura aí, leiam as obras Kardec, leiam o Livro dos Espíritos, principalmente o Livro dos Médiuns. Talvez o Livro dos Médiuns vai ser um dos melhores para entender esse lado da sintonia espiritual, da mediunidade em si. O Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. E sempre busque, como Jesus fala, né? Orai e vigiai. Sempre fazer uma oração, buscar se resguardar e vigiar os próprios atitudes e os próprios pensamentos e as próprias ações. Então, muito obrigado a todos. Por favor, deem um like, se inscrevam aqui no canal para poder ajudar, para que esse canal possa crescer e tocar mais corações. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até mais.